conseguir executar aquilo que ele confiou na sua mão. Então não se desmenospreze. Senhor, eu não posso, eu não consigo, não sou para isso, não dá. Não, se ele te chamou porque ele já viu que você lá na frente vai dar êxito, vai dar fruto naquilo que ele te chamou para você fazer. E o interessante é que no meio do chamado, até quem é para dar errado começa a dar certo. O caso aí da cidade, né, que era para ser destruída, e tinha uma prostituta, né, chamada Raabe, que ela acaba ajudando o povo, né, aqueles povo que estava espiando, escondeu eles no terraço, ou seja, ajudou de certa forma eles. Então, no seu chamado vai existir momentos que você vai falar, meu Deus, e agora? Mas Deus, ele vai até quem era, né, a pessoa errada, até quem era a situação que às vezes você olha e fala, não, dali não. Deus vai tirar dali, do meio daquilo que você acha tão improvável e vai fazer virar provável na sua vida. Porque é Ele que vai te dar força para sustentar o seu propósito. Então, Deus, ele tem os seus meios, ele sabe como fazer, ele sabe como executar cada coisa. Se ele te chamou, então você vai. Outra parte interessante que nesse texto aqui de Josué vai dizer é que Deus ele fez um mar, né? Um mar, aquele rio partir, né? Para o povo passar em terra seca. O interessante também dessa situação, dessa parte dessa história, que é o seguinte, no meio do teu chamado você vai viver coisa extraordinária, a qual você não esperava, a qual você vai falar, uau, Deus fez isso na minha vida. Que legal, eu não esperava por isso. Então Deus ele vai fazer coisas extraordinárias. Então quando você vai, quem vai se responsabilizar para fazer o milagre de Deus acontecer é Deus. Você só tem que ir. Você só tem que criar estratégia, você só tem que executar, você só tem que ir. Porque quem vai fazer as maravilhas é Deus que vai fazer no meio da caminhada do teu chamado. E uma outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, Deus ele não vai, escuta bem isso, Deus ele não vai pegar uma coisa, por exemplo, aqui no texto de Josué vai falar o seguinte, que os homens começaram a rodear a cidade, mas eles rodearam também armados, né? Os homens armados foram na frente, então eles foram armados. Aí você pode dizer, mas Deus não precisava de homem armado para executar o projeto? Claro que não. Deus é Deus, ele faz quando que ele quiser. Deus faz quando quiser, como quiser. Ele não precisa de armas para fazer alguma coisa, porque ele é Deus. Ele é o nosso Deus, ele não precisa de nada para mostrar, sabe? Mas o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que Deus ele não vai ferir princípios de leis humanas. Deus ele não vai ferir leis humanas para mostrar, sabe? Nossa, que nós somos o queridinho. Não. Muitas vezes você vai precisar, por exemplo, eu tenho um chamado, então eu vou descansar e Deus vai fazer. Não, você tem que levantar, faz a sua parte que Deus faz a dele. Não fica esperando que Deus ele vai, sabe, fazer o que você tá precisando, o que você tá querendo. Não, ele faz do jeito dele, a vitória é dele, mas as estratégias são suas. A vitória é dele, mas a execução é sua. Você tem que fazer a sua parte, e ele vai fazer a parte dele. Deus vai usar humanamente falando aquilo que você tem. Ele não vai pegar lá no céu, tipo, um brilhinho de mágica e vai jogar e tipo, nossa, você venceu porque eu peguei você e fiz isso. Não, ele vai pegar o que você tem aí. Lembra daquela mulher lá, da viúva? Ela tinha o quê? Só os potes, mas o azeite vem de Deus. Ela tinha que fazer alguma coisa, ela tinha que tomar uma atitude. O azeite não surgiu não. Ela teve que ir atrás, ela teve que se virar para pegar potes emprestados. Da mesma forma é o teu chamado. As coisas não vai acontecer simplesmente assim como passe de mágica. Deus vai usar as situações para te favorecer? Claro que vai, mas a execução é sua. Pare de ficar sentado na cadeira e esperar que as coisas aconteçam como mágica, que não vai acontecer. Porque Deus, ele tem para fazer na sua vida, mas ele não vai ferir princípios humanos, sabe? Ele não vai ferir leis humanas para mostrar que você é o queridinho, que nós cristãos, que nós servos dele são melhores. Se fosse assim, então, se ele quisesse fazer essa opção de pessoa, para que ele mandou a gente pregar para todo mundo? Não tem lógica, né? Então, esse é o chamado. Vai existir momentos da sua vida que você vai falar, meu Deus, me ajude. Você vai olhar para o lado e não vai ver ninguém. Deus vai usar uma Raabe para vir no teu encontro. Deus vai usar uma Raabe para te dar solução. Às vezes você vai olhar e falar, meu Deus, mas você vai ter que pegar as armas que você tem e você vai ter que ir.
Porque Deus, ele não vai descer de lá e vai fazer assim, ó, sai muralha, vem povo. Não, ele vai usar o que você tem. Deus não precisava de armas nenhuma para o povo rodear, sendo que ele já ia dar vitória. Mas Deus, ele quer contar com a sua força de vontade, Deus quer contar com a sua estratégia, Deus quer contar com o que ele te deu, a sua coragem. E para ter um chamado, com a sua coragem, para ter uma execução de êxito,